Boa noite. A caminho das presidenciais e em direto na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional, o debate entre dois candidatos com um posicionamento distinto, o socialista António José Seguro e o liberal João Coutinho de Figueiredo. Muito boa noite a ambos e bem-vindos. Depois da greve geral da passada semana, o Governo voltou hoje às negociações. A Ministra do Trabalho reuniu-se com a UGT e a CGTP vai encontrar-se com o Primeiro-Ministro no dia 7 de janeiro. Começava por si, João Coutinho de Figueiredo. O senhor acha que o passo dado de hoje pode vir a permitir um acordo entre o Governo e os sindicatos e até que ponto isso é desejável? Deixe-me começar por cumprimentar a si, Vítor Gonçalves, e ao António José Seguro. É um gosto particular debater consigo, que é um candidato a quem reconheço qualidades de integridade e transparência, que eu acho que são requisitos básicos para quem se candidata ao mais alto cargo da nação. Muito obrigado. Devo, no entanto, dizer-lhe também, com bom da verdade, que acho que não chega. É o requisito mínimo, não chega. António José Seguro tem querido dizer que é um candidato que pretende ser inspirador, e eu, francamente, não tenho visto grande coisa, e abrangente, e se nem no PS consegue fazer o pleno, dificilmente conseguirá fazer isso no país. Eu, aliás, hoje vou puxar aqui de um galão de que é ser o único candidato que consegue claramente transcender a sua área de origem política, e tenho feito isso porque tenho conseguido mobilizar as pessoas, entusiasmá-las à volta de um projeto de modernidade e praticamente sozinho, na fé que tenho que consigo chegar à segunda volta, tenho conseguido convencer cada vez mais pessoas à volta dessa passagem à segunda volta. Depois desta sua introdução, tenho a expectativa de que responda à minha pergunta. Tenho, sim, senhor, e a expectativa mais que fundada, porque não costumo fugir às perguntas. Acho que a reunião de hoje foi descrita quer pelos responsáveis sindicais, quer pela Sra. Ministra do Trabalho, como sendo produtiva e construtiva, e também a primeira de várias. Portanto, sim, espero que conduza em diálogo a um acordo que possa ser aceitável para ambas as partes e que não frustre nem constitua um recuo do Governo face à necessidade de adaptar a legislação laboral aos novos tempos. Eu sei que o meu adversário de hoje já disse que vetaria a lei se ela chegasse nas condições que conhecíamos do anteprojeto até hoje, mas eu gostava de saber se não há nada naquele anteprojeto que lhe mereça simpatia. Nenhuma daquelas dezenas de alterações que sejam, do seu ponto de vista, úteis para a modernização da legislação laboral em Portugal. Mas respondendo diretamente à pergunta, espero que esta reunião seja a primeira de várias que conduzam a um acordo e que a reunião do dia 7, para a qual está já marcada com a CGTP, possa servir também a esse propósito. António José Seguro, não sei se quer responder, antes de eu lhe fazer uma pergunta àquela primeira parte da intervenção de João Coutinho de Figueiredo. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar Vítor Gonçalves, de cumprimentar João Coutinho de Figueiredo, agradecer-lhe as palavras amáveis que se referiu a mim e também sublinhar a gentileza que teve no momento em que eu estive doente, de podermos encontrar uma nova data. Sim, mas eu quero dizer isso. No momento em que eu estive doente, encontramos uma nova data para termos este debate. E também quero cumprimentar os nossos, e completamente restabelecido, e também cumprimentar os nossos telespectadores, os portugueses que nos seguem, quer em Portugal, quer através da RTP Internacional, fora do nosso país. E quero fazer aqui uma clarificação. Ontem, aqui num debate, o deputado André Ventura insinuou que tinha tido encontros informais comigo. Eu quero dizer que isso é completamente falso. Falso. Se ele entende que deve andar de braço dado em almoços secretos com Henrique Gouveia e Melo, isso é um problema do deputado André Ventura. Agora, a política, na minha opinião, não se faz assim. Faz com clareza, faz com transparência, não se faz com insinuações. O senhor nunca teve nenhum encontro com o André Ventura? É absolutamente isso que está a dizer? Nem privado, nem público? Nem formal, nem informal. Nunca falou com ele, nunca teve essa... Quer dizer, no debate que tivemos, tirando esse momento. E também um debate que houve no summit da CNN, que são pessoa educada, viva, como está. Não foi convidado, não sei quer dizer, mas e não comparemos um almoço secreto entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo com qualquer, digamos, nem cumprimento, almoço, nem lanche, nem nada, absolutamente então deixe-me colocar-lhe em relação à inicial. questão da intervenção inicial. Sabe quem é o Ricardo Valente, do Porto, que foi vereador do Rui Moreira durante vários anos, membro da Iniciativa Liberal. É um dos meus apoiantes. É só para lhe dar o exemplo que não tem para troca, não tem um dirigente nacional do Partido Socialista que seja seu apoiante.
Mas, de qualquer maneira, Ricardo, não precisamos de encontrar... Nacional. Não precisamos, Tenho deputados não precisamos de encontrar aqui... Tenho deputados municipais da Assembleia Municipal do Porto, do PS, do meu lado. Mas sabe uma coisa? Nós não nos vamos... Estamos a falar de dirigentes nacionais. Nós não nos vamos, de certeza, disputar com os apoios, vamos nos diferenciar em termos ideológicos da visão que nós temos para o país. Está de acordo que estou a abranger mais pessoas do que o eleitorado nacional da minha área. Ouça, no final nós vamos ver o povo português no dia 18... Fiz essa distinção que me parece factual. No dia 18, o povo português vai decidir, vai votar e nós vamos respeitar, e eu tenho muita confiança no bom senso, no equilíbrio e nas escolhas muito inteligentes que os portugueses vão fazer. Por isso sou um candidato muito, muito, muito tranquilo. Mas as nossas diferenças ideológicas vê-se logo nesta alteração da legislação laboral. Mas depois da greve geral, o meu adversário desta noite foi perentório e deixe-me só colocar esta questão. Depois para da greve geral, o Governo é obrigado a ceder esta. A ilação a tirar da greve geral, do seu ponto de vista? E pode responder à questão que foi colocada por Coutinho Figueiredo. Primeira questão, a nossa diferença é que eu votaria tal como estava e o meu adversário promulgaria tal como estava. E, portanto, essa é uma diferença muito grande que serve para demonstrar como a sua eventual possível eleição como Presidente da República reforçava o poder absoluto que já existe no nosso espectro político da direita em Portugal. Nós precisamos ter sensibilidade social, equilibrar o sistema político, e eu sou o único candidato que pode contribuir para essa moderação e esse equilíbrio do sistema político, que não só introduzirá estabilidade política, porque eu sou uma pessoa que dialoga com todos os campos políticos, como também introduzirá paz social. Quanto às notícias que surgiram de hoje, há pouco tempo, naturalmente que eu fico satisfeito que o Governo tenha reconhecido que começou mal este processo. E já se perderam 6 meses, ou 5 meses, com a proposta que foi entregue. Porque ele fere um princípio democrático. Não foi apresentado a eleições legislativas no programa eleitoral. Fere um princípio de concertação social, porque falhou na concertação social. E fere um princípio, para mim, mais importante. Os objetivos que nós temos hoje para a nossa economia, uma economia competitiva, empresas produtivas, que haja que se acabe com este fosso, essa distinção que é ignóbil entre salários de mulheres e salários de homens, que há uma diferença, uma desigualdade salarial, ou criar oportunidades para jovens, esta proposta não tem absolutamente nenhuma correspondência com nenhum destes objetivos. Bem pelo contrário. Inclusivamente induz precariedade e, como está demonstrado através de evidência científica, a precariedade, designadamente o prolongamento de contratos a prazo, faz com que muitos casais adiem o seu primeiro filho e, portanto, isso diminui a natalidade quando nós precisávamos de rejuvenescer a nossa base demográfica em Portugal. Coutinho Figueiredo. Esta resposta de António José Seguro mostra, de facto, as diferenças entre nós, mas não é só em relação à legislação laboral. É que aqui também, e foi talvez a única matéria de política de atualidade em que António José Seguro foi claro dizer que votaria, que não mudaria nada. E à minha pergunta, não há nada nesta legislação laboral, neste projeto, que faça sentido? António José Seguro disse nada. Portanto, alguém que se candidata a Presidente da República como eu, que quer mudar coisas, que não está satisfeito com o estado do país, que acha que é necessário fazer reformas, incluindo a legislação laboral, e alguém que ou é vago em relação às suas propostas, ou nas poucas vezes que não é vago, praticamente não quer mudar nada. E voltou aqui a introduzir a teoria dos ovos e dos cestos, que é uma maneira de dizer, eu sou o único candidato que não é da mesma cor do Governo, eu também não sou suspeito de ser... Não, da mesmo espaço político a que o seu pertence. Mas o que é que vai acontecer, António José Seguro, se durante o seu mandato for eleito um Governo do Partido Socialista, faz o quê? Demite-se? Os cestos nessa altura já não têm ovos, já não é o mesmo cesto, faz o quê? Mas essa teoria é bastante perigosa do ponto de vista do equilíbrio institucional. O que é fundamental é que os candidatos, e eu aqui apresento-me como tal, sejam independentes relativamente aos detentores do poder executivo, sejam eles qual forem em qualquer momento. E aí eu acho que qualquer de nós até pode usar até alguns pergaminhos e algum histórico mostrando essa independência. Mas não é isso que o António José Seguro tem defendido agora. Agora tem defendido, eu devo ser eleito, eu mereço a confiança das pessoas porque tenho uma cor diferente do Governo. Isso é uma teoria muito perigosa porque pressupõe que, não vindo da mesma área política, é impossível não ser independente nesta matéria. E isso eu não acordo. Não manipulo as minhas palavras. O que eu digo é que o nosso sistema político precisa de equilíbrio. Mas não usou os cestos e os ovos? Posso-lhe explicar. Então mudam os ovos ou mudam os cestos? Posso explicar. O que eu lhe estou a dizer é que o nosso sistema político, o nosso sistema de governo, precisa de equilíbrio. E precisa de sensibilidade social. Se tivesse o João Coutinho Figueiredo, neste momento, na presidência da República, e se chegasse
esta lei de alteração laboral, tal como está, o senhor promulgaria. Eu teria uma outra sensibilidade, porque considero que é preciso haver aqui uma representação de todo o país, quer em termos políticos, quer em termos sociais. Mas não vê nenhuma necessidade de mudança, António José Seguro. Eu valorizo a estabilidade política. Eu valorizo a estabilidade política, tal como valorizo a paz social. E eu considero que este governo tinha tanto por onde começar como prioridade. Olha, podia ter começado por uma proposta para que organizasse melhor o Serviço Nacional de Saúde, de modo a que os portugueses pudessem aceder a tempo e horas aos cuidados de saúde, coisa que não acontece neste momento. Porque é esta a prioridade, se ela não apareceu na proposta eleitoral? Portanto, nós temos aqui uma diferença bastante grande. Mas gostava de dizer o seguinte... Eu gostava de introduzir uma questão, o problema é de método aqui. O problema é de método e não tem nada a ver com ser vago ou coisas desse género. Não tem nada a ver com ser vago, porque não há nenhuma posição. Está com 2 minutos a mais. Não há nenhuma posição. No final vamos ter o tempo equilibrado. Mas se quiser interromper-me, pode-me interromper. O que eu estou a dizer é que não tem a ver com ser vago, tem a ver com ser muito claro. Sobre a saúde, aquilo que eu disse, falar de saúde. Desculpa, aquilo que eu disse sobre a legislação laboral é muito claro. Quer interromper? Não é interromper, é esclarecer. Eu acho que os portugueses também estavam a saber qual é a sua ideia para o sistema de saúde. Ao João Coutinho de Figueiredo. Diga-me qual é. Não é fazer um pacto para a saúde. O pacto é uma boa, excelente ideia. Os consensos e as capacidades de fazer pontos são excelentes. Quando se sabe para quê? Eu gostava de saber então foi o qual é a senhor sua ideia. Que antes de ler a proposta que eu apresentei, disse logo no dia seguinte que estava contra. Qual proposta? A proposta que eu apresentei. De fazer um pacto para a saúde. Mas era sobre o quê? O pacto? Mas quero que eu lhe explique em detalhe. Por favor, eu e os portugueses. Organização e gestão de uma forma diferente do Serviço Nacional de Saúde. Aqui tem uma... Mas desculpa, aquilo é um pacto que é feito para ter o acolhimento e as propostas dos diferentes partidos políticos. Já me lembro, até li, não percebi. Não leu, porque disse no dia seguinte... Desculpe lá. Porque disse no dia seguinte, e esse pacto só foi entregue ao único líder partidário com quem debati. Portanto, não leu. Não era um pacto de 7 pontos? Portanto, não leu. A segunda questão mas acabou de dizer que era a organização do sistema. Não percebi. Não, desculpe, não venha com manobras processuais. Eu quero lhe dizer de uma maneira... Vamos à substância. Quero lhe dizer de uma maneira muito simples. Outra é a capacidade de tornarmos atrativas as profissões no Serviço Nacional de Saúde. Para os médicos, para os enfermeiros. Nós precisamos de captar os melhores. O nosso país tem um rácio superior à média europeia em termos de médicos, por exemplo, por 100 mil habitantes. Mas, no entanto, eles não estão no SNS. Aqui tem 2 exemplos. Nós precisamos ter um pacto de médio prazo e não um pacto que já leva um atraso significativo. E não sei se quer responder a esta questão da saúde. Não, eu gostava de perceber o que é nova organização da saúde. Eu não percebi. O que é uma nova organização de saúde, António José Seguro? Mas, sim, temos um problema, temos mais médicos por 100 mil habitantes do que outros países. Muito bem. Quer dizer que estão mal distribuídos, como é que ia fazer para distribuir melhor os médicos ou atraí-los para o Serviço Nacional de Saúde? É só pagar mais? Vamos lá ver uma coisa. A sua técnica neste debate é fazer-me perguntas. É para perceber. Okay? Mas repare, é perceber, que é para depois ganhar tempo. Já percebi qual é a sua técnica. Aliás, o senhor na forma é exímio e também no marketing. Deixe-me dar os parabéns. Mas isso não muito faz obrigado, um presidente. Mas eu estava aqui a tentar fazer, desculpa, Vitor Gonçalves, serviço público. Não, que era para os portugueses perceberem o que é que o senhor quer. É mas que eu não percebo. O que eu quero, eu já lhe disse, em matéria então não vou insistir, não vou fazer mais perguntas. Então, mas o senhor faz perguntas, depois é que termina o debate. Eu só lhe quero dizer uma coisa muito simples. Que não quer responder? João Coutinho, só lhe quero dizer uma coisa muito simples. A capacidade de atrair médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde no SNS, neste momento, está muito em baixo. E isso faz com melhores salários, faz com progressão na carreira, faz com condições em que as pessoas possam trabalhar com qualidade a tempo e horas e também nos possam tratar... Posso fazer uma última pergunta? Agora não. Tem contas feitas de quanto é que custa? Claro que tenho contas feitas, quanto é que custa. Quer dizer, mas eu não estou aqui num debate das legislativas para dizer... Mas eu julgo que António José Seguro não é candidato a Primeiro-Ministro. Não sou. Mas quer dizer, eu percebi a técnica do João Coutinho Figueiredo, que é estar a fazer perguntas sobre... Desculpa, Vítor Gonçalves, aqui tenho que interromper. Estamos num debate entre candidatos à presidência da República. Acho que os portugueses têm o direito de saber o que é que as pessoas defendem. Claro.
E, nomeadamente, se defendem coisas em relação às quais já fizeram contas ou que se tem a mínima hipótese de perceber que são implementáveis. Portanto, eu não estou aqui a fazer técnica nenhuma. Essa coisa de dizer que o João tem um marketing muito bom, tem um marketing muito bom e está só a fazer perguntas, é uma técnica. Não é nada disso. Eu estava a tentar perceber se em algum tema, o senhor conseguia dizer uma coisa concreta. Não é? Temos que organizar melhor o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Mas quer aderir a outro plano? Eu sei que quer fugir da legislação laboral e do Serviço Nacional de Saúde. Mas pergunta-se porque pergunto. Se não pergunta é porque não pergunto. Vamos a outro plano. Lá. Não, António José Seguro, desculpa, agora eu queria introduzir a outra questão, porque também é relevante e tem atualidade, tem a ver com a lei da nacionalidade. E começava pelo João Coutinho de Figueiredo. João Coutinho de Figueiredo, o Tribunal Constitucional chumbou ontem 4 artigos da lei da nacionalidade que tinha sido aprovada no Parlamento e também a alteração do Código Penal que prevê a perda da nacionalidade por crimes a quem tenha sido atribuída. Qual é o vosso posicionamento sobre este ponto concreto que foi declarado inconstitucional? Eu começava por si. O João Coutinho de Figueiredo tem 2 minutos de atraso em relação a António José Seguro. Gonçalves está a falar da alteração ao Código Penal ou da alteração ao Código Penal que previa justamente a retirada da nacionalidade. Nesse ponto em concreto. Essa pronúncia do Tribunal Constitucional era esperada, tanto era esperada que foi submetida de forma separada pelo Governo e objeto de acordo não separado. Portanto, do seu ponto de vista, bem? Desse ponto de vista, bem, porque realmente parece uma pena que, embora existam em alguns países, não existem para a tipologia inteira de crimes que o Governo tentou fazer passar, aparentemente para satisfazer pretensões de outros partidos. Já relativamente às outras normas que foram consideradas inconstitucionais, eu acho que estamos perante um caso de normal funcionamento das instituições. Houve uma lei aprovada na Assembleia da República, um partido que resolveu suscitar a fiscalização de 8 normas, 5 delas, como disse, acabaram foram chumbadas. E 3 não foram. 3 relativamente essenciais, diga-se passagem, o aumento do prazo de residência exigível para pedir a nacionalidade, o regresso das provas de meios de subsistência e o regresso também da confirmação de conhecimento suficiente de língua, cultura e símbolos nacionais. Portanto, sim, dos quatro propriamente a lei da nacionalidade que foram chumbados, 2 foi por interminação. Pode-se dizer, há ali incompetência na redação, as interminações não são boa forma de legislar. Muito bem, mas é sanável. Portanto, a única ali que me parece que levanta algumas dúvidas, do meu ponto de vista, e acho que era interessante discutir, é quando o Governo pretende que haja impedimento de sequer requerer a nacionalidade para pessoas que tiverem cometido crimes que, à luz da lei portuguesa, fossem passíveis de pena de prisão efetiva superior a 2 anos. E aqui eu não sei se o problema está no impedimento do requerimento da lei, da nacionalidade, ou se está no facto de isso naquilo não ser uma condição ou um critério para a atribuição da nacionalidade. Porque se o fosse, estão lá outros critérios que são igualmente limitativos, e aliás, um país tem o direito de limitar a nacionalidade que impõe e aquela exigência de um registro criminal limpo, não parece uma exigência extraordinária, até porque ela é necessária para muitas outras funções profissionais no Estado e até fora do Estado. Portanto, tranquilidade do meu ponto de vista, espero que a Assembleia da República não cometa a loucura de insistir naquela redação, espero que os partidos que têm interesse em que esta lei entre em vigor não insistam uma espécie de braço de ferro com o Tribunal Constitucional em que ninguém ganha e que rapidamente possamos ter a lei em vigor, porque ela é de facto... Já sou a mesma questão para si. Eu estou de facto a ouvir o João Coutinho de Figueiredo sobre esta questão. Está estupefacto? Sim, porque eu ouvi dizer que ele promulgava esta lei. Disse isso na Golgã. Portanto, aqui é que ficamos. Promulgava esta lei? Eu estou esclarecido. Não, agora, perante o veto do Tribunal Constitucional, o que é que... Não, mas o senhor pronunciou-se antes do Tribunal Constitucional o António José Seguro tomar uma decisão. António José Seguro, eu pronuncio-me perante aquilo que está na atualidade do dia. Depois da sua explicação eu fiquei completamente estupefacto, mas estou esclarecido. Desculpa lá, o senhor diz uma coisa na Golgã e diz outra aqui no estudo da RTP. Qual é a dificuldade de tornar determinado aquelas normas que foram condicionadas? Mas não é isso que estamos a discutir. Não? Eu estou esclarecido. Não, mas é fácil ou não? Eu vou avançar para uma outra questão, que para ambos, uma sondagem recente revelou que os portugueses gostariam de ter em Belém um presidente mais interventivo. Por exemplo, António José Seguro, em relação ao governo, até onde pode e deve ir o presidente? É muito simples. Eu, como Presidente da República, se merecer a confiança dos portugueses, vou cooperar institucionalmente com o governo. É isso que os portugueses exigem a um Presidente da República. Isso não significa que eu não coloque nas reuniões que tenho às quintas-feiras com o Primeiro-Ministro os objetivos que considero essenciais.
O país tem vários objetivos que precisa de resolver. Um deles nós precisamos de criar riqueza. E precisamos de criar riqueza porque só criando riqueza é que nós conseguimos pagar melhores salários, melhores pensões e temos um Estado social que funcione. Em segundo lugar, nós precisamos ter um Estado eficiente, um Estado organizado, um Estado que funcione. E aquilo que eu sinto é que o Estado está a abrir muitas frechas. E, portanto, nós precisamos também de ter políticas de médio e de longo prazo. Na saúde, quando eu proponho um pacto, isso é representativo de quê? De uma mudança de cultura. Nós temos uma cultura de trincheira. Eu quero promover uma cultura de compromisso para que as pessoas possam viver melhor. A tradução da política é que ela faça o que deve para que as pessoas possam viver melhor. Portanto, aqui tem 3 exemplos em 3 áreas fundamentais onde eu considero que o Presidente da República, se eu for eleito, deve intervir. Tinha um caso concreto. Por exemplo, o Presidente da República deve exigir ou sugerir ao Primeiro-Ministro a demissão de ministros quando entende que estão claramente a falhar ou quando existem razões de natureza ética que suscitem dúvidas na opinião pública? Sou muito claro, já o disse, volto a reafirmar. Deve fazê-lo em privado nas reuniões de quinta-feira. Não deve fazer nenhum discurso ao país apelando, por exemplo, para a demissão de um ministro? Em relação ao ministro, não. Fala com o primeiro-ministro. Isso é uma condição da solidariedade institucional que deve existir. Eu tenho um sentido muito claro do que deve ser o exercício da Presidência da República. Posso já concordar com o Dr. José Seguro? Acho que esses género de temas de demissões de ministros e de dúvidas sobre condições políticas para exercício de cargos por parte de ministros devem ser tratados privadamente. E em relação a esta ideia da intervenção do Presidente da República, o princípio da resposta é o mesmo. Acho que os presidentes devem ter a preocupação de colaborarem institucionalmente com o Governo, de facilitarem a ação do Governo no sentido do exercício da sua atividade governativa e devem ser exigentes nas reuniões que têm. Agora, volto ao mesmo. Se o António José Seguro vai para as reuniões de quinta-feira a dizer as mesmas coisas que tem dito em público sobre o que é que gostava que acontecesse na Justiça ou o que gostava que acontecesse no funcionamento do Estado, o Governo fica sem saber o que é suposto acontecer. Que raio de exigência é essa? Portanto, do ponto de vista, todas essas matérias exigem muito maior conhecimento de pormenor e técnico para que essa pressão, essa exigência seja sentida por parte do Governo. E aí a minha visão de intervenção é um bocadinho diferente. Eu não quero que nenhum dos temas que são verdadeiramente importantes para os portugueses, que hoje são, sobretudo, saúde, educação, migrações, segurança, nenhum desses temas saia da agenda de preocupação dos governos. Depois, os governos não podem também ignorar os temas do futuro, de preparação do futuro. Portanto, um país que funciona hoje tem que ser um país também que se prepara para funcionar amanhã. E aqueles temas que, na espuma dos dias, na ânsia e na pressão, se vão deixando ir para trás. Temas como a demografia, sobre a situação dos idosos em Portugal, que têm problemas gravíssimos que não estamos a tratar, de solidão, de violência doméstica. Este ano houve um dado absolutamente assustador de violência doméstica contra idosos, cujas participações cresceram brutalmente. A APAV diz que isso pode significar que há maior consciência da possibilidade de fazer essas denúncias, mas eu temo que haja muito, como aliás alguns estudos internacionais dizem, muitos desses casos que fiquem por reportar, até porque tipicamente se passam dentro das famílias e há esse pudor. Portanto, todas essas matérias têm que se preparar porque em 2050 vamos ter mais de 1/3 da nossa população com mais de 65 anos. É bom prepararmos para esta realidade. Não é a mesma sociedade, não é a mesma segurança social, não é o mesmo conjunto de políticas de apoio que pode fazer diferença. Portanto, um presidente interventivo deve fazer isto também. Em vez de ficar à espera que os problemas aconteçam, estes já se sabem. Infelizmente, o decorrer do tempo é o decorrer do tempo e sabemos que vai acontecer esta realidade. Preparemos-nos já. E esse tipo de pressão eu colocaria sempre sobre o Governo. Eu gostava de fazer aqui uma diferença. Eu não serei um primeiro-ministro sombra em Belém. Isso quer dizer com muita clareza. Vou para cooperar, não abdicarei, obviamente, das minhas ideias e das minhas posições. Eu gostava de ser muito claro. Segundo, ao contrário do meu adversário, eu tenho experiência governativa. Fui ministro do engenheiro António Guterres, foi o único governo a que pertenci. Ministro adjunto. Ministro adjunto e também, durante algum tempo, substituía, digamos, o meu colega que é responsável pela presidência do Conselho de Ministros e, portanto, havia a articulação com o Palácio de Belém. Portanto, conheço bem, tenho experiência de como é que funciona o sistema de governo e considero que isso é uma vantagem que eu tenho em relação ao meu adversário. Depois, há uma outra questão que tem a ver com a demografia. Aqui parece que temos um ponto em comum. Eu já aqui defini que é necessário que haja lei, designadamente a legislação laboral deve potenciar e deve favorecer a estabilidade
no sentido que isso se traduza em natalidade. Portanto, aí, também estamos de acordo aí? Bem-vindo ao acordo. Agora, também acho outra questão muito importante, que é o seguinte, que é nós captarmos os jovens portugueses que saem das nossas universidades. As famílias fazem um esforço, o Estado faz um esforço e depois o país não consegue reter todo esse talento. Portanto, nós temos que criar também, ao nível da legislação, mas também de planos. Eu já defendi um plano de aquisição e de fusão de empresas, por iniciativa, obviamente, das próprias empresas. E são incentivos fiscais que devem ser, e outros tipos de incentivos, de políticas públicas que devem estimular. Porquê? Nós precisamos de ganhar dimensão das nossas empresas, isso também é uma forma para que os jovens possam ter oportunidades de emprego. Mas há uma questão que eu queria perguntar ao João Coutinho Figueiredo, agora o Dr. José Seguro, que é o seguinte, ele fala muito de futuro, ok? Não tem o monopólio do futuro, concordará comigo. Portanto, vamos lá falar de futuro. O que é que propõe para o futuro do país? Qual é a sua visão? Mas já lá vou. Primeiro deixe-me registrar... já lá vai, não quer ir. Não, posso responder primeiro a umas coisas que disse, ou não é permitido? Não, é dono do debate também? Não, pode responder. Sabe que eu sou um democrata. Acabou de desvalorizar, dizendo que só o António José Seguro tem experiência relevante, 35 anos de experiência profissional que eu tenho, e consegui fazer algumas coisas engraçadas. E depois falou de um plano de aquisições, aqui já não conseguiu repetir o nome tão bem como fez com o debate com o Henrique Oveimel aqui há 6 dias atrás, em que falava num plano de aquisições e fusões de PMEs. Fusões e aquisições de PMEs. Devo informar que isso já existe. Entre os artigos 73 e 78 do Código de IRC já permite uma série de incentivos fiscais para... Mas, portanto, não é com certeza... Qual é o resultado? Está a ver, o senhor quer estagnar. O senhor quer estagnar, o senhor não quer inovar. Que isso já existe e que não funciona, não é assim que funciona a economia. Não é assim então que funciona. António José Seguro, se tivesse passado, não digo os meus 35 anos, mas 10 anos na gestão privada, sabia que não é certamente por esse tipo de incentivos fiscais que as empresas se fundem. É criando as condições para o investimento que ele possa ocorrer muito mais rápido, muito mais célere, muito mais desburocratizado, com os códigos fiscais muito mais simples. E em relação aos jovens, que muito bem trouxe aqui a imigração jovem qualificada, que é um drama nacional, todos os governos já perceberam que é por causa do IRS. Tanto perceberam que reduzem o IRS para que eles voltem. Eu preferia que o IRS fosse baixo para que eles não saíssem. E um dos motivos pelo qual é alto, e o partido do qual o António José Seguro é oriundo, sempre se recusou a reduzir o número de escalões e a baixar o IRS com a significado. Nós temos 3 minutos. E essa é a principal razão. Mas isto tem a ver com o futuro. Isto tem a ver com o futuro. Eu gostava de lhe colocar uma questão. Então estamos a trocar aqui opiniões de substância, com propostas que são visões... Vítor Gonçalves, desculpe. Há aqui um debate interessante que tem a ver da maneira como é que nós estimulamos a nossa economia e como é que criamos oportunidades para os jovens portugueses. Isto é um debate de futuro. Ora, eu considero que as nossas empresas precisam ter uma outra dimensão. Porquê? Porque isso permite pagar melhores salários e, simultaneamente, permite que haja uma progressão mais rápida na carreira, que é, aliás, uma das razões pelas quais os jovens se vão embora, porque não encontram essa progressão dessa carreira. As PMEs precisam de ganhar outra dimensão. Porquê? Mas não é pelo incentivo fiscal. Mas porque não acedem. É apenas um exemplo. Deixe-me dizer mais. Deixe-me concluir. As pequenas e médias empresas têm dificuldades de aceder a financiamento. Exato. Com as mesmas taxas de juros de outras empresas. Se tiverem outra dimensão... Não é taxa de juros, é de todo. Bem, segundo, o acesso até conseguem. Dá-me licença. O acesso à tecnologia é outra das vantagens se nós tivermos empresas com uma outra dimensão completamente diferente. Mas não vai ter outra dimensão se não houver capacidade financeira. Nós não vivemos há 50 anos nem há 60. Nós temos que viver e projetarmos a nossa economia para ela ser mais competitiva e para atrair os jovens portugueses num mercado cada vez mais globalizado. Eu também tenho uma pergunta de futuro que tem a ver com... Nós só temos mais 2 minutos, portanto pedia uma resposta de 1 minuto a cada um. E eu vou ter de fazer uma pergunta, agradeço a oportunidade. Isto é um debate vivo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, tínhamos dito isso no início, não era, Vítor Gonçalves? Sem dúvida. Não me estou a queixar. Muito bem. Mas gostava de... Não estou. Gostava de conhecer a vossa posição sobre a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos. Nós não vamos ter tempo para desenvolver esta questão, mas foi revelada há poucos dias e relativamente à Europa, considera que está em declínio e numa
erosão civilizacional. O António José Seguro que vai terminar, portanto a primeira pergunta é para si. A América tem razão quando olha para a Europa e vê um território em declínio? João Coutinho de Figueiredo. Desse ponto de vista tem alguma razão, mas as duas grandes novidades desse documento da Estratégia Nacional dos Estados Unidos, para mim, são outras. É o apoio declarado, eu ia dizer descarado, ou a intenção descarada de apoiar forças nacionalistas na Europa que se conformem mais com a ideia de Trump do mundo, e isso de facto é novo, e mostra provavelmente que Trump tem medo da União e da força da União Europeia, se a União Europeia se conseguir organizar. E a segunda coisa é aquela ressurreição da doutrina Monroe, que diz basicamente que no continente americano mandam os Estados Unidos. Eu não sei exatamente como é que ele vai funcionar, mas não antecipo nada de bom para o direito internacional. António José Seguro, o amigo americano acabou, a Europa tem que se preparar? Isso não acabou. Concordo com o primeiro ponto do João Coutinho de Figueiredo, quer dizer, os Estados Unidos não têm que se envolver na política interna europeia, mas esse documento só vem, digamos, atestar aquilo e outras pessoas que têm dito e defendido que a Europa deve aprofundar a sua autonomia estratégica, quer em matéria de segurança e defesa, mas também no aumento da sua competitividade e, sobretudo, em acabar com a sua fragilidade política. A Europa tem um problema, não tem voz política para um conjunto de razões e precisa de ter um projeto. Estes são temas de futuro. E eu espero, como Presidente da República, poder, através do Grupo de Arraiolos, que aliás foi criado por Jorge Sampaio, poder, junto dos outros presidentes que não têm funções executivas na União Europeia, dar um contributo no sentido que a Europa dê um impulso, tenha lideranças políticas capazes de compreender os tempos atuais. Doutor José Seguro e João Coutinho de Figueiredo, muito obrigado pela vossa participação no debate desta noite. Já a seguir, não perca na RTP Notícias análise ao debate com o Pedro Esteves e a Clara Osório e os seus convidados. A todos, muito obrigado e boa noite.